A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Vamos dar continuidade ao tema essa semana, como sair do desfavor e acelerar milagres, amém? Nós já falamos bastante na terça-feira sobre o favor e sobre a força do braço e hoje nós vamos falar sobre o desfavor de Deus. E a palavra ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, verso 16, 26, nos diz assim: já que rejeitastes também, rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Então essa aqui foi uma palavra que Saul recebeu do profeta Samuel, falando que Deus já havia se retirado dele, o Espírito de Deus já havia se retirado de Saul, por mais que ele permanecia ali como rei diante dos homens, mas diante de Deus ele já não fazia mais parte. E isso é muito perigoso quando nós sabemos que perdemos o favor de Deus, quando sabemos que perdemos a presença de Deus e queremos nos manter por apenas status. Amém? Então isso é muito perigoso. Então, antes de querer qualquer coisa diante dos homens, nós precisamos querer estar bem diante de Deus. Querer estar, o favor de Deus não é uma vaidade, mas sim algo que Deus coloca sobre nós, sobre aqueles que buscam, mas também aqueles que vêm obedecer todos os comandos que Deus dá. Então não deixe com que a vaidade do mundo roube, né, o favor que Deus tem sobre a sua vida. Quando o Senhor falar não é não. Quando o Senhor nos diz um sim é sim. E isso nós temos que estar com isso bastante firmado em nós. Então Saul perdeu o favor de Deus, mas não quis mostrar para o povo. Amém? Ele quis mostrar para o povo que ele continuava rei, mas ele sabia que ele não era mais. Porque ele só seria rei se essa ainda fosse a vontade de Deus. Amém? Então, Saul ainda estava no trono, mas o reinado dele já tinha se findado no Senhor. Amém? Então, às vezes, tem coisas que no mundo espiritual nós já perdemos e aqui nós ainda continuamos, né, lutando. Então, quando o Senhor falar que algo já foi removido, não tente lutar, não queira, né, fazer algo que não agrade ao Senhor. Amém? E aí você pode perguntar como que isso pode acontecer. E aí é quando você anda, abre e vê um desfavor de Deus. Amém? É quando você entende, aqueles que vivem a palavra de Deus, que vivem o favor de Deus, que não deixa a vaidade ou o orgulho, né, crescer em si, porque tem que ter cuidado que ao longo da caminhada isso pode acontecer, mas as pessoas sabem quando Deus deixou, né, de estar ali, trazendo não só o favor, como principalmente a presença dele. Então esse é um risco muito grande, não queira, né, ter um desfavor de Deus na sua vida. Então, uma das coisas que traz o desfavor de Deus para a nossa vida é quando Deus manda nós sairmos de algum lugar, nos manda parar de fazer alguma coisa e nós não fazemos, assim como Saul fez. Amém? Em Lucas 17:32 fala assim: lembre-se da mulher de Ló. Quando nós vamos nos lembrar da mulher de Ló, a gente sempre lembra dela olhando para trás e virando uma estátua de sal. Só que o mais importante nisso tudo é ver o porquê que isso aconteceu. Deus, ele queria salvar Ló e a sua família. Amém? Só que ela não quis ser salva. Porque houve uma palavra, o Senhor falou: saia e não olhe para trás. E não é a questão de um olhar físico, né? De mover o seu corpo e olhar para trás. Mas é de estar com o seu coração firmado ou preso em um lugar onde Deus já mandou sair. Então, muitas vezes nós não vamos compreender o que Deus está fazendo, mas antes de ter a compreensão e entendimento, nós temos que ter a total confiança em Deus. Amém? Querer sempre ser obediente. Se Ele mandou você não olhar mais para trás, tem coisas que deixamos de viver se nós ficarmos presos ao passado. Então, se isso está acontecendo com você de alguma forma, não olhe para trás. Deixa o que ficou lá e viva o novo de Deus. Amém? Sempre tire algo bom daquilo que é ruim. E quando eu falo isso, são sobre os ensinamentos, porque em todas as situações
o Senhor ele nos ensina algo. Mas nós não podemos ficar olhando para trás, nós não podemos querer retroceder. Com os filhos de Deus sempre irá avançar. Amém? Sempre irá avançar. Então, não olhe para trás. Não seja como a mulher de Ló. Amém? Então, Deus estava, como eu disse, né, querendo salvar toda a família, mas ela não quis. E isso acontece muitas vezes com muitas pessoas que ficam presas a situações lá do passado. Amém? Você tem que aprender a esquecer as coisas do passado e a romper em Cristo. Amém? Glória a Deus. E isso também vai trazer o quê? Um desfavor. Quando nós olhamos para trás, quando nós queremos retroceder. O retrocesso ali não vem do Senhor. Com o Senhor sempre há avanço. Amém? Outra coisa que também que traz o desfavor de Deus para as nossas vidas é o quê? Uma casa dividida. Em Mateus 12, 25 diz assim: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, lhes disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Então aqui nós vemos que uma casa dividida ela não vai prosperar. Por que que muitos casamentos, né, estão se findando? Porque eles não estão alinhados, não estão em comunhão, não estão um no apoio o outro. E aqueles que são casados, eles precisam compreender e entender, né, que eles não são mais um só. Eles são dois que se tornaram um. E todos os dois têm que um apoiar o outro nas decisões, nas causas. Amém? Se você tem a sua esposa e ela está, né, em um ministério, apoie ela. Se o seu marido está em um ministério, você tem que apoiar ele. Porque o Senhor, ele dá todas as instruções na palavra. Amém? Não existe um melhor ou um maior, mas existe sim um sacerdote do lar e existe sim uma auxiliadora. Então, cada um tem que saber o seu papel, a sua função. Amém? E o Senhor está dizendo aqui muito claro que essa casa não vai subsistir, não vai conseguir, né, sobreviver se os dois continuarem dessa forma. Se não houver um alinhamento, se não houver, na verdade, a presença de Jesus no meio de vocês. É isso que falta, é a presença de Jesus, é ouvir a voz do Senhor para poder ter esse alinhamento na casa de vocês. Amém? Então, o que o Senhor também nos ensina aqui, através dessa passagem, e nos traz, né, o relato sobre Saul e Jonatas, o filho dele. Ali, pela lógica, Jonatas seria o sucessor de Saul, porque Saul era o rei e Jonatas o filho dele. Amém? Só que nós vemos que nos relatos da Bíblia, no mesmo dia que Saul morreu, o filho dele morreu, como os demais morreram. E aí o Senhor nos faz entender que essa casa dividida não vai prosperar. Se Saul tivesse tido um outro posicionamento, se tivesse arrependido, né? Eu creio que a história seria diferente. Mas ali, Jonatas, que seria o seu sucessor, também morreu naquele mesmo dia. Por quê? Porque o Senhor criou um novo reinado, um novo tempo. E para que levantasse o novo, o velho não poderia estar. Amém? Então nós vemos o quê? Que Davi foi levantado como rei. E nós vemos também um problema acontecendo ali na casa de Davi. Amém? Com Absalão, com o filho dele também. E nós sabemos que o Senhor levantou a favor de Davi. E Absalão, ele acabou morrendo. Então Deus mostra o quê? A justiça de Deus, ela sempre vem. A palavra de Deus, ela sempre irá se cumprir. Então, não pode haver isso na família. E isso é independente se é pai, se é filho, se é esposa, se é marido, se é primos, enfim. Todos aqueles que fazem parte da família, eles precisam andar em comunhão e entender, né, a posição de cada um diante da família. Amém? Então nós vemos que quando Deus tem uma palavra, quando o favor de Deus está sobre o homem, as coisas vão acontecer. Ali, por mais que era o filho de Davi, mas o Senhor conhecia quem era Davi. Tanto que Davi até hoje é conhecido como homem, né, segundo o coração de Deus. E isso não é para qualquer pessoa.
Então, por mais que o filho dele se levantou contra o seu pai, fez todo um plano, arquitetou tudo, os planos dele foram frustrados, porque os planos do Senhor jamais serão frustrados. Então, é por isso que é importante nós termos o que? O favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E quando há essa divisão, quando não há esse alinhamento, não vai subsistir, assim como está escrito na palavra. Amém? Então, quando a casa ela é restaurada, aí sim as promessas elas serão liberadas. Amém? Então, alinhe a família, alinhe as suas histórias com o Senhor, ouça a voz do Senhor, porque Ele está falando de forma muito incisiva aqui conosco sobre alinhamento familiar. Para que as promessas de Deus venham sobre a minha vida, sobre a sua vida, a nossa família ela tem que estar alinhada. Amém? Glória a Deus. E outro ponto também que traz o desfavor para a vida de uma pessoa é não seguir as instruções. A chave para acessarmos milagres, para acessar o favor de Deus, é a obediência. Amém? O Senhor, Ele não negocia. Tem coisas que não é negociável. Os princípios com Deus também não é negociável. E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra e viver a palavra do Senhor. Nós precisamos ser obedientes. Muitas vezes Deus vai nos dar ordem para deixar lugares, deixar pessoas, deixar trabalho, deixar uma vida teoricamente para trás. E aí você olha e fala assim, não, isso aqui não é de Deus. Porque eu não estou vendo algo material, porque muitos olham o material, esquecem do espiritual. E antes de alcançarmos a promessa em si, há um processo. E o processo Deus ele faz com cada um de forma individual e peculiar. Amém? Então, quando Deus ele nos dá uma ordem, nós precisamos seguir ela realmente à risca. Não tem como. O Senhor ele é soberano e ele é muito misericordioso conosco. Porque muitas vezes ele nos dá uma ordem e a gente fica de certa forma com a resistência de poder mover. Porque às vezes são movimentos em que não são fáceis de obedecer, mas é possível. Amém? E aí, quando nós obedecemos, nós achamos que tudo vai se abrir e nem sempre as coisas irão se abrir. Mas nós temos uma palavra e temos que ficar firmados nessa palavra. Todos os homens e mulheres, quando nós pegamos a palavra de Deus para olhar, todos tiveram um processo. Então, antes de, na verdade, alcançarmos a promessa de Deus, o favor de Deus nos faz percorrer este caminho de uma forma mais leve, porque o Senhor, Ele está conosco. Amém? Então, obedecer a Deus não é fácil, renunciar não é fácil. E todo aquele que fala que Deus simplesmente dá as coisas e não há renúncia, sinto informar, tudo que vem de Deus há uma renúncia. Nós precisamos renunciar a muitas coisas e em todo o tempo. Sempre tem algo a renunciar para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Então é melhor nós obedecermos ao Senhor, termos o favor de Deus sobre as nossas vidas do que o desfavor. Maria nos ensina, ali quando foi o milagre no casamento, Maria falou com os mestres lá que eles fizessem tudo o que Jesus ordenasse. E ali Jesus chegou e falou com eles para pegar as calhas, encher de água. E você entende que muitas vezes ali as pessoas não estavam compreendendo como que Jesus iria fazer o vinho, mas eles obedeceram às instruções fielmente. E é isso que Deus fala conosco. Obedeça às minhas instruções, assim como eu as entrego a você. Não queira me ajudar, não queira dar um jeitinho, porque aí foge da palavra e da vontade de Deus e você começa a agir pela tua vontade. E aí gera um desfavor de Deus. Mas o Senhor mandou fazer assim. Mas Ele mandou nesse dia, nesse horário, dessa forma? Então não é como nós queremos, mas sim como o Senhor nos ordena. Amém? Então todas as coisas, mesmo que às vezes aparentemente está nos gerando prejuízo,
Às vezes o Senhor nos tira de uma condição, nos coloca em outra, e nós falamos assim, não, mas como que pode? E gera prejuízo, às vezes gera, e o Senhor está formando e testando o nosso caráter. Amém? Então, mas nós temos que entender que no lucro ou na perda, aqueles que estão seguindo fielmente as instruções de Deus, as instruções do Senhor, tem a palavra que nos respalda aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então faz parte do processo. Só permaneça firme. A palavra é de Deus, é o nosso respaldo. Então, na palavra também nos diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não quer sacrifício de nenhum de nós. Ele quer obediência. Mas muitos fazem o sacrifício porque deixam de obedecer de imediato ou querem fazer as coisas da sua forma. Mas e aí, o Senhor vai receber? Amém? Pense bem no que você anda fazendo, amém? O Senhor trouxe isso para refletirmos nas nossas ações, amém? E sabe qual é o maior erro das pessoas hoje em dia também? É achar que Deus, nós colocamos muitas vezes o Senhor em uma caixinha, em que para ser de Deus tem que ser assim, assim, assim. Deus, ele cria coisas novas. Ele é o criador dos céus e da terra. O próprio homem, nós vemos hoje, tem alguma coisa, amanhã apareceu algo que não existia. Por quê? Porque isso vem do Senhor. Então o Senhor, ele cria coisas novas, ele faz do jeito dele. Quando nós olhamos para a vida de José, José poderia ter sido criado o tempo todo, forjado ali no meio da sua família. Não, mas José foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi viver uma forma, né, em que se tornou escravo, foi preso, para depois viver a promessa. Então que haja, né, esse tempo de forja do Senhor, de preparo do Senhor, porque para recebermos as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, nós precisamos ser preparados, porque o Senhor não fez nenhum de nós para se perder, mas sim para permanecer fiel e firme ao Senhor. Amém? Então o Senhor muitas vezes ele vai fazer de forma que não é tradicional, de uma forma diferente na sua vida. Apenas ouça, obedeça, espere com paciência no Senhor. Amém? E todas as coisas no tempo certo elas vão se encaixar. Então, para vivermos verdadeiramente o favor e os milagres do Senhor, é necessário obedecer. Amém? Que essa palavra venha, né, queimar o seu coração. E que eu quero também fazer um convite para você nesse dia. Nós temos o culto de Santa Ceia nesse domingo aqui na Igreja Evangélica Jesus para as Nações, às 9 horas da manhã. E temos também o seminário de libertação às 15 horas. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. A igreja fica localizada na Avenida Aruanã, 120, Barueri, São Paulo. E se você não puder estar de forma presencial, você pode assistir o culto da manhã pelo canal do Profeta Vinícius no YouTube e o seminário à tarde pelo canal do Apóstolo José. Amém? Vai ser uma bênção. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai. Glorificado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Somente a ti damos honra, glória, louvor e toda a nossa adoração. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos, ó Pai. E nós estamos aqui diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, falhas, transgressões. Perdão por tantas vezes não ter obedecido a Tua voz, Pai. Mas nesse momento nós pedimos, arranque o tampão dos nossos ouvidos, a trave dos nossos olhos. E que nós possamos ouvir e principalmente obedecer todos os Teus comandos. Que nós não venhamos ficar presos ao próprio entendimento, mas sim à Tua palavra. Porque o Senhor é um Deus bom, justo e fiel para com os seus. E assim, Pai, nós te agradecemos por essa palavra e glorificamos a Ti, Jesus, a Ti, Espírito Santo, e a Ti, Pai. Esteja sempre conosco em todos os dias da nossa vida. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até semana que vem.